Conversa sobre inovação, estratégia e competitividade. Vamos conversar agora, muito objetivamente, de como fazer para usar a TI e conquistar a vantagem competitiva. Porque não basta só usar a TI, tem que saber usar, né? Então, primeira coisa que a gente tem que pensar sempre é na já conhecido tema de alinhamento. Então, alinhar a estratégia do negócio com a estratégia de TI. Para que isso seja possível, primeiro, a gente tem que entender muito bem qual é a estratégia do negócio. Essa estratégia tem que ser transformada em etapas, em processos, em metas, tem que ter métricas para que seja avaliada, para só então a gente colar a estratégia de TI ao negócio. Vamos conversar um pouquinho mais sobre essas estratégias do negócio nesse momento. Vamos dar como exemplo as estratégias clássicas de segmentação, de diferenciação. Então, uma primeira estratégia clássica, liderança através de custo, baixo custo. O Walmart é sempre um exemplo quando a gente pensa nisso. O Walmart ele tem como estratégia vender barato. Para o varejo, vender barato. Como que a TI pode ajudar? A gente tem que dar uma parada e pensar no negócio. Varejo, o que é muito importante no varejo? Gestão de cadeia logística, gestão de estoque, para evitar o que se chama de ruptura de gôndola. Muito bem, então, para o Walmart, que tem como estratégia vender barato, a sua operação tem que ser muito redonda para que ele consiga atingir seu objetivo. Como que a TI pode ajudar nesse aspecto? Qualquer ferramenta de supply chain. São N possibilidades de ferramenta. Então, pensamos no negócio e aí pensamos em como é que a TI pode ajudar. Vamos dar outro exemplo para vocês aqui. Vamos pensar um caso, por exemplo, a Apple, que tem como estratégia a diferenciação de produto. A Apple não vende smartphone, ela vende iPhone. Ela não vende tablet, ela vende iPad. Como é que a TI pode ajudar? De novo, precisamos entender o negócio, o business. Qualquer tecnologia que venha ajudar no desenvolvimento de produto, o grafeno, por exemplo, já ouviram falar do grafeno? Uma substância que vem do carbono. O grafeno, com o grafeno você pode construir telas mais resistentes, que podem cair, podem dobrar, podem ter várias outras aplicações. Então esse é um exemplo de como a tecnologia, não exatamente a tecnologia da informação, mas a tecnologia pode ajudar a Apple nessa estratégia. Uma outra estratégia ainda bastante comum, vamos pensar em nicho, focar em nicho de mercado. Os hotéis Hilton são uma cadeia de hotéis que tem como estratégia focar em executivo, viajante a negócio. Você nunca vai ver o Hilton com monitor, crianças, playground, não é estratégia. Como é que a TI pode ajudar o Hilton nessa estratégia? De novo, precisamos entender o negócio. Quem que faz reserva para o mundo corporativo? É o executivo? Não. Normalmente é o assistente, é a secretária, não é? Como é que a TI pode me ajudar nessa estratégia? Qualquer solução que venha trazer informação, relacionamento com essa pessoa que é importante nesse contexto. Vamos chamar aqui de Customer Experience, os antigos CRMs, agora com muito mais funcionalidades. Novamente, vejam como a TI pode ajudar. Um outro exemplo ainda de estratégia, empresas que têm como estratégia ter um relacionamento mais próximo com o fornecedor ou com o cliente. Eu dou o exemplo aqui da Amazon, poderia dar o exemplo aqui no Brasil do Pão de Açúcar. Né? Como é que a TI pode ajudar? Novamente, temos que pensar no negócio. E também, nesse negócio, nesse tipo de estratégia, mais uma vez, soluções de Customer Experience, por exemplo, podem ajudar a ter um conhecimento, uma proximidade maior com o cliente. A Amazon é um grande exemplo de utilização muito eficaz do chamado Analytics, do BI, né? Sabendo muito bem cada cliente, o que esse cliente quer. Então, quando você vai comprar alguma coisa na Amazon, sempre te vem a sugestão de coisas muito interessantes para o que você gosta. Esse é um exemplo de como a TI pode ajudar a empresa a atingir os seus objetivos. Como eu já falei, a gente tem que entender o contexto, o negócio. Então, para isso, eu vou apresentar para vocês agora mais um modelinho, também do querido professor Albertin, que ele chama de DUT, Dimensões do Uso de Tecnologia da Informação. Percebam que esse modelo é muito completo, é bem abrangente, dá para a gente conversar sobre várias coisas. Neste momento, nós vamos ficar só no entorno, no que o modelo, no que o professor Albertin chama de direcionadores. Que são direcionadores? Mercado, organização, indivíduo e tecnologia da informação.
Esses são os 4 direcionadores que fazem a empresa usar ou não TI. Vamos pensar no primeiro, mercado. A gente sempre tem que analisar qual mercado que a empresa está inserida. Se você está inserido no mercado muito intensivo no uso de TI, por exemplo, mercado financeiro, de alguma maneira esse seu mercado vai te forçar a usar TI. Então, é um direcionador que vai te forçar a usar. Se você está no mercado, a sua empresa está no mercado não muito intensivo no uso de TI, por exemplo, construção civil, você pode até pensar se vai usar ou não, dependendo da sua estratégia, uma vez que o mercado não te força a usar TI. Direcionadores, aquilo que fazem você usar ou não TI, nos ajudam a entender contexto. Então, o mercado é o primeiro direcionador. O segundo direcionador, o professor Albertin chama de organização. O que é a organização aqui em cima? Organização é a sua empresa. Se a sua empresa é uma empresa jovem, repleta de nativos digitais, lembra desse termo? Gente que já nasceu no mundo digital. Se a sua empresa é uma empresa plugada, dinâmica, a sua empresa ela vai te forçar a usar TI. Se, por outro lado, a sua empresa é uma empresa ainda cheia de imigrantes digitais, que não tem muita afinidade com a tecnologia, os colaboradores, os funcionários acham muito difícil usar a tecnologia, a tua empresa ela vai te inibir a usar a tecnologia. Portanto, a tua empresa, a organização, é outro direcionador. O terceiro direcionador que o professor Albertin propõe é o indivíduo. Quem é o indivíduo? O indivíduo mais clássico de qualquer empresa é o cliente. Porém, esse indivíduo também pode estar internamente, né? Então, o indivíduo, vamos pensar no cliente. Se a tua empresa está no mercado, num segmento, onde o seu cliente é plugado, nativo digital, usuário de tecnologia, de alguma maneira ele vai te forçar a usar tecnologia. Por que os bancos estão todos buscando uns com mais veemência, outros com menos, uma estratégia digital? Porque o cliente do banco, cada um de nós, é cada vez mais usuário de tecnologia. Então, esse indivíduo, cliente, faz o banco estar indo à tecnologia, usar a tecnologia. Se por sua vez o seu cliente, o indivíduo, ele é não adepto à tecnologia, o que cada vez é mais difícil imaginar uma pessoa, não é? Mas ainda pode existir. Esse indivíduo vai te inibir, não vai te forçar a usar a tecnologia. Esse é o terceiro direcionador. E um quarto e último direcionador, para entender contexto, é a tecnologia da informação em si. Vou dar um exemplo. Quando começou a telefonia móvel aqui no Brasil, lá no final dos anos 90, você lembra do Motorola PT500, aquele tijolão? Pois é, tinha fila para se comprar em São Paulo, custava R$3.000, R$3.500, um aparelho daquele, né? Aí a tecnologia foi mudando, os equipamentos foram diminuindo em tamanho, foram aumentando suas capacidades, suas funcionalidades, a própria tecnologia fez com que a gente fosse trocando. Eu, particularmente, fui um usuário muito fiel ao BlackBerry. Fui um dos últimos que tem notícia que utilizou o BlackBerry. Eu aprendi a usar BlackBerry para falar, lembra? Falar, aquilo que a gente falava antigamente, né, no telefone? Pois é. BlackBerry para mandar e-mails. Eu estava super satisfeito com o BlackBerry. Porém, a tecnologia mudou. Viemos para esse contexto que vivemos hoje de mundo das aplicações, a era das apps, como se dizem. Eu fui obrigado a mudar. Principalmente quando veio uma aplicação matadora, que a gente chama de Killer Application, que foi qual? Não foi o WhatsApp, como vocês pensaram. Foi o Waze. Hoje não dá para se movimentar em São Paulo sem usar o Waze. Traz um ganho, um benefício tremendo. Porém, no BlackBerry não conseguia baixar aplicativo. Então, a tecnologia me fez mudar. E eu tive que sair do BlackBerry e ir para outra tecnologia. Então, esses 4 direcionadores, mercado, organização, indivíduo e tecnologia da informação, são muito úteis para entender contexto. Para daí então a gente pensar que tipo de tecnologia e como que eu vou fazer essa junção. Porque como nós estamos conversando desde o início da nossa conversa, em outras aulas, a TI tem que funcionar como meio. Meio de quê? Meio de ajudar o negócio a atingir os seus objetivos. E assim se tornar competitivo, continuar competitivo. E no final do dia, ter o tão esperado, tão almejado lucro. Então, é muito importante se entender também contexto. Por isso,
essa conversa, esse modelo do professor Albertin de DUT, para a gente entender os direcionadores do uso de TI. Muito obrigado e até a próxima.